Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com os pães, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos ensina hoje o poder da partilha. O poder da partilha. Pão partilhado é pão multiplicado. Entre nós, os pobres, nós temos uma experiência muito grande de partilha. Nós não damos o que sobra, nós damos do que temos. Tem muita gente, quem tem muita coisa, às vezes nem dá nada, mas quando vai dar, dá do que sobra. O pobre não dá do que sobra, dá do que tem. E nós crescemos aprendendo dos pais que quem dá ao pobre empresta a Deus, e quem dá, e que Deus ama a quem dá com alegria. E também a gente cresceu aprendendo, movidos pela cultura, pelo poder desta frase: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E também na igreja, uma música do ofertório que diz:
Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Olha as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas. Pois bem, hoje Jesus nos convida a refletir sobre como é que nós estamos diante da multidão faminta do Brasil faminto, do nosso bairro faminto. A fome cresceu muito agora, nesse período de pandemia, por causa do desemprego, por causa da falta de trabalho, e também quando não se podia sair de casa. A fome cresceu muito. Como foi que a gente resolveu isso? Ou está resolvendo isso? Como é que nós estamos multiplicando o pouco que nós temos? O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Entre nós, que nunca aconteça da gente dizer, quando alguém chegar e disser, "Ó, na casa de fulano de tal não tem nada hoje", que nunca aconteça da gente pecar, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Não é da minha conta. É sim da nossa conta. Porque é um irmão que está precisando e nós não sabemos do dia de amanhã. Portanto, se a gente tem, não precisa nem o outro pedir, a gente vai dividir e não vai faltar nada para a gente. Quem já fez a experiência de não se preocupar com o dia de amanhã e resolver a fome do outro no hoje, sabe que a providência chega. A providência chega. Deus não quer da gente o resto. Deus quer da gente o que a gente tem. Portanto, estejamos atentos às necessidades, não de quem mora a 2 quilômetros da gente, não. É do vizinho, que às vezes tem vergonha. Às vezes tem vergonha de assumir a sua necessidade. Mas às vezes é na nossa rua, a gente tem tanta gente que precisa. Estejamos atentos e que a gente nunca peque dizendo, não é da minha conta, não tenho nada a ver com isso. Temos sim. É nosso irmão. Estejamos atentos. Eu sempre repito, não precisa nem que a outra pessoa peça. Se a gente perceber que a outra pessoa está necessitando, é a gente que vai lá, não vai dizer assim, você quer? Não, a gente já vai chegando e dizendo, está aqui para você. Quem já só sabe o que é fome, quem já passou fome. Só sabe o que é necessidade quem já passou necessidade. Pois nós estamos vivendo num momento muito forte, de muita necessidade para muita gente. Quando Jesus olhou, levantou os olhos e viu a multidão faminta, ele disse, mas onde é que vamos comprar tanta comida para tanta gente? Ele sabia o que ia fazer. Então, juntou o que tinha no meio da multidão, 5 pães e 2 peixes, mandou todo mundo se sentar, alimentou a esperança, vai acontecer alguma coisa hoje aqui, e deu alimento para toda a multidão. Segundo o Evangelho de Marcos, quando Jesus vai fazer a multiplicação, que o discípulo diz, mas Senhor, onde vamos comprar tanta comida para saciar a fome de todos? Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. A mesma coisa, ele diz isso para a gente. No mês de abril do ano passado, quando começou a pandemia, e a gente já começou a sentir a fome chegando, nós lançamos uma campanha com esse tema, dai-lhes vós mesmos de comer. E conseguimos muitas cestas básicas. O ano passado a gente distribuiu umas 4.000 cestas básicas, só a comunidade, só aqui
a Igreja Católica, fora a Casa do Bem, fora a Casa de Surf, o Conselho Comunitário. Então, houve uma rede de solidariedade e de preocupação muito grande na comunidade para que ninguém passasse mais necessidade do que já estavam passando. Dai-lhes vós mesmos de comer. Outra motivação para a campanha foi: é a mim que você está fazendo. Quando a gente ajuda o pobre, é a Jesus que a gente está fazendo. Portanto, não deixe Jesus passar fome. Não deixe Jesus passar fome. Porque depois nós seremos julgados por isso. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então estejamos atentos à necessidade do outro. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele vai dizer que como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos suportar os outros. E a gente usa o verbo suportar de maneira muito errada. A gente diz assim: eu não suporto fulano de tal. Aí eu não suporto fulano. Já São Paulo vai dizer que a gente precisa suportar uns aos outros. Suportar, gente, é a gente dar o suporte para o outro. Ser o suporte para o outro. O que seria da esposa sem o suporte, o apoio do marido? O que seria do marido sem o suporte da esposa? O que seria dos filhos sem o suporte dos pais? Logo, nós precisamos suportar uns aos outros. O ombro amigo, a mão amiga estendida. Pois bem, guardemos esse apelo de Jesus no nosso coração e vamos pedir perdão pelas vezes que a gente poderia ter feito e a gente não fez. Pelas vezes que a gente negou a ajuda aos outros. E daqui para frente, lembrem-se, não precisa nem o outro pedir. Quando você souber, perceber que o outro está precisando, não ofereça, dê. Já faça a sua oferta. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, e Deus ama a quem dá com alegria. Façamos a experiência de olhar para o outro e ver sempre que o outro é irmão. E para concluir, quando Jesus alimentou todo mundo, ainda mais a leitura diz que todo mundo ficou saciado, ainda sobraram 12 cestos. Jesus mandou recolher. Recolham tudo que sobrou. Aí, onde entra, às vezes, mesmo na casa de nós pobres, às vezes a gente deixa se perder comida. É pecado jogar comida fora. Nós que já temos mais de 50 anos e fomos educados na pobreza, o pai e a mãe dizia logo: só bote no prato o que você comer. O que você for comer, não pode sobrar. E a pessoa tinha que comer. Dizia assim: você tem olho grande. E assim a gente era educado a não sobrar, a não deixar nada no prato para não ir para o lixo. É pecado jogar comida fora. Imagine quem compra muito e estoca, quando vai olhar, passou o prazo de validade. Esse é pecado. Porque depois o faminto vai procurar lá no lixo aquilo que a gente poderia ter partilhado, gerando a alegria e a saciedade. Ser cristão é ser irmão. E o irmão não abandona o outro irmão. Escutemos essa palavra e vamos colocar em prática. Vamos ter atitudes.
Pode ser quando chegar em casa, alguém está precisando e a gente vai se lembrar da palavra. Vou colocar em prática a palavra de Deus. Vou ajudar. Sejamos livres no amor para ajudar. Porque a gente fica muito contente quando o outro ajuda a gente. Então a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Então agora, tendo acolhido essa palavra no coração, vamos professar a nossa fé. Fiquemos todos de pé.